Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que o Celso aqui tá mandando um oi para vocês. Que bom aí estar novamente com vocês aí após esse período de recesso. Tenho certeza que vocês descansaram bastante, recuperaram as energias, né? Um mês em casa, com certeza deu tempo de fazer tudo isso, né? Espero também que vocês tenham, durante esse período, tomado também as precauções, só saído se necessário, né? Para que possamos normalizar definitivamente e o mais rápido possível, né? Deu tempo de colocar as séries em dia, não deu? Não deu tempo de colocar os filmes, as séries, o jogo, tudo em dia, né? E, inclusive os estudos, né? Espero que vocês também tenham separado tempo aí para rever os conteúdos estudados durante esse primeiro semestre, já que vamos iniciar agora nosso segundo semestre do ano letivo de 2021, tá? Continuando nosso conteúdo programado, né, que a gente já tinha combinado. Aí espero que vocês tenham guardado energias aí para que a gente possa iniciar com todo o empenho, toda a dedicação nesse nosso segundo semestre, tá? Muito bom estar aqui com vocês, já estava com saudades de vocês, sei que vocês estavam morrendo de saudades de nós também, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aula. A gente vai fazer a correção da nossa prova, nossa segunda prova do primeiro semestre. Antes de vocês entrarem de férias, aí vocês fizeram essa última avaliação e a gente não chegou a realizar a correção. Portanto, nessa aula, a gente vai dedicar essa aula à correção desta prova. Para caso vocês aí tenham ficado em dúvida em alguma questão, não tenham conseguido responder alguma ou realmente ficou com alguma dificuldade. A gente vai tirar essas dúvidas agora. Vocês podem aproveitar aí para realizar a correção, né? Mesmo que vocês não estejam com a prova de vocês em mãos, mas eu acredito que vocês aí vão lembrar a alternativa que vocês marcaram, né? Então aproveitem aí para também rever o assunto, porque eu vou falar um pouquinho de cada um desses assuntos aqui que a gente abordou. Como vocês sabem, a nossa prova ela foi dividida em 3 tópicos. Dividimos aí em gramática, foram 5 questões de gramática, interpretação textual, 3 questões interpretativas e gêneros textuais, 2 questões sobre os gêneros textuais estudados em sala. Então, foi uma prova consideravelmente fácil, tá? Aqueles que vieram, aqueles que participaram, que realizaram as atividades, com certeza não tiveram nenhuma dificuldade para realizar a prova. Então, sem mais delongas, vamos realizar agora a correção. Permitam-me primeiro colocar o nosso cabeçalho aqui, para iniciarmos oficialmente a nossa correção. Pronto, pessoal, cabeçalho escrito. Então, estou com a prova aberta aqui, vou compartilhar com vocês. Pronto. Aqui foi a nossa prova de português, como vocês sabem, como vocês lembram aí, gramática, interpretação textual e a prova de gêneros textuais, tá bom? Vamos iniciar realizando a correção da prova de gramática, das questões gramaticais, tá bom? Acompanhe a leitura comigo aí.
Primeiro, considerando os estudos sobre a regência, leia o trecho abaixo e marque a alternativa onde a regência verbal está sendo utilizada incorretamente. Então, quanto aos nossos estudos de regência verbal, a gente vai ver aí o verbo que está com a regência incorreta. Eles estavam comentando sobre nossa amizade. Meus amigos costumavam ser bastante fofoqueiros. Isso é um problema, especialmente se considerarmos que eles estão sempre a averiguar alguém. Quando se trata em falar mal dos outros, eles são o primeiro da fila. Aí temos aí a letra A, letra B, letra C e letra D. A letra A, eles estão sempre a averiguar. Existe algum erro de regência verbal aí? Não, pessoal, não existe nenhum erro de regência verbal. Letra B, isso é um problema. Algum erro de regência verbal aí? Também não. Não existe nenhum erro de regência verbal aí. Letra C, quando se trata em falar mal dos outros, existe algum erro de regência verbal aí? Sim, pessoal. O erro está aí, se trata de, quando se trata de. A regência do verbo tratar é a preposição de, quando se trata de falar mal dos outros, tá? A letra D também está correta. Eles estavam comentando sobre nossa amizade. Então, a única que está com a regência verbal incorreta é a letra C. Quando se trata em, o certo seria quando se trata de falar mal dos outros. Tá bom? Então, aí encontramos aí o erro de regência. A resposta correta é a letra C. É a única que apresenta o erro na regência do verbo tratar. Segundo, lê as afirmações abaixo e indique a alternativa correta. Então, temos aí 4 alternativas, tá? Vamos ler aí as afirmações e vamos indicar a que está correta. Primeiro, a regência verbal e nominal se caracteriza pela presença de uma preposição específica em verbos, substantivos ou adjetivos. Sim, pessoal, está correta, porque a regência, como a gente viu, ela é justamente a presença daquela preposição no verbo, no substantivo ou no adjetivo que vai regir um outro termo, tá? Vai precisar aí de um outro termo, tá bom? Vai regir um outro termo. Segundo, a regência verbal só pode ser realizada em verbos que precisem de um complemento, verbos transitivos. Também está correto. A regência verbal ela só pode ser realizada em verbos que precisam de outro complemento. Tá? Aqueles verbos intransitivos eles não podem receber regência, tá? Porque a preposição ela precisa de um complemento. Terceiro, a regência está presente em todos os verbos. Não, pessoal. Não. A regência não está presente em todos os verbos. Existem verbos que não têm regência. Por exemplo, a gente vê o verbo comprar. Eu comprei uma casa, não tem regência, não precisa de preposição. Tá? Então, nem todos os verbos eles precisam de regência. Um exemplo são os verbos intransitivos. Se vocês acertaram o segundo, então vocês também deveriam acertar o terceiro, porque, pela lógica, os dois fazem, dão uma resposta um do outro. Então, não, o terceiro está correto. Quarto, na oração, eu assisto em Olinda, não há regência verbal. Errado. Existe sim a regência aí no verbo assistir. Assistir em, ou seja, moro em. Eu moro em Olinda. Eu assisto em Olinda. Então, sim, existe aí a regência verbal no verbo assistir. Eu assisto em Olinda. Bom, então a alternativa correta é a letra B. Apenas a primeira e a segunda estão corretas, tá? Apenas a primeira e a segunda estão corretas. Letra B. Vamos agora para o terceiro. Marque a alternativa onde a regência do verbo assistir esteja incorreta. A gente enfatizou esse verbo aqui em sala muitas e muitas vezes. O verbo assistir ele tem 3 regências, ele tem 3 formas. Assistir a alguma coisa, assistir em algum lugar e apenas assistir. Assistir sem nada significa ajudar. O médico assistiu o paciente. Assistir com a preposição a significa ver. Ele assistiu ao programa. E assistir com a preposição em, com a regência em, significa morar. Eu assisto em Olinda, ele assiste em João Pessoa e por aí vai. Então, ele tem 3 formas. Então, a gente vai ver aí onde a regência do verbo assistir está incorreta. Letra A,
Nós assistimos à missa, está correto, temos aqui a crase, né, que indica 2 As. Os médicos assistiram os pacientes, também está correto, porque aqui assistir no significado de ajudar, auxiliar. E letra C, minha mãe assistiu ao meu irmão brincar, também está correto, estava assistindo, estava observando, tá? Letra D, ele assiste desenhos todos os dias. A única que está errada aí é a letra D, ele assiste desenhos todos os dias. Por que essa aí está errada, professor? Porque, pessoal, o verbo assistir, como a gente acabou de ver, ele precisa da regência, regência a, assistir a alguma coisa. Precisa dessa regência. Então, não tem aqui, ó, ele assiste a desenhos, não tem, ó, ele assiste desenhos. Nessa forma que está aqui, desse jeito que está aí, a gente dá a entender que significa ele ajuda desenhos todos os dias, ele auxilia desenhos todos os dias, porque não tem a preposição, a regência a aqui. Então, automaticamente a gente mudou o significado do verbo assistir. Ele, na forma que está aqui, ele significa ajudar. Ele ajuda desenhos todos os dias. Bom? Quarto agora. Marque a alternativa que não apresenta uma regência nominal. Então, nesse caso agora, a gente vai trabalhar a regência nominal. Aquela que a alternativa que não apresenta uma regência nominal. Letra A. Ele estava à procura de uma mulher solteira. Ele estava à procura de uma mulher solteira. Letra B. O marido dela está disposto a ajudar. Nós estamos à disposição. Ele sempre gosta de ajudar as pessoas. Aí temos aí a letra D, tá? Ele sempre gosta de ajudar as pessoas. Não temos aí regência nominal, tá bom? Não temos. Na letra A, a gente tem aqui procura de, a procura de. Está disposto a. Estamos à disposição, tá bom? Então, temos aí a letra D. Ele sempre gosta de ajudar as pessoas. É o único que não tem uma regência nominal, porque o verbo gostar, gostar de uma regência verbal, tá bom? Vamos agora para o quinto. Quanto à transitividade verbal, marque a alternativa que classifica os verbos corretamente. Lembra que a gente estudou sobre isso em sala? A transitividade verbal, tá? A quantidade de objetos que o verbo ele leva. A gente tem aí primeiro, morar em é um exemplo de verbo transitivo direto, pois precisa de um complemento. É errado, porque o verbo morar, ele leva a preposição em. Ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição. Você não fala eu moro Olinda, você fala eu moro em Olinda. Então ele precisa desse em, ele precisa dessa regência. Segundo, assistir é um exemplo de verbo cujo significado pode variar dependendo da regência utilizada. Correto também, pessoal. Lembra que a gente viu isso aí, o verbo assistir, dependendo da regência, o significado dele pode mudar. Por exemplo, a gente pode ter aí assistir ao jogo, assistir em Olinda, assistir o paciente. Dependendo da regência, o significado dele pode mudar. Pode significar ajudar, auxiliar, né? Pode significar ver, observar e pode significar morar, tá? Então, o verbo assistir ele possui 3 significados, tá bom? Então, o segundo está correto. Terceiro, acordar é um verbo intransitivo, não precisa de um complemento. Exato, pessoal. O verbo acordar ele não precisa de complemento, ele já está completo assim. Eu acordei, já está completo, não precisa de complemento. Quinto, assistir pode ser usado como verbo transitivo direto e indireto. Exato também, está correto. A resposta correta aí é o segundo, o terceiro e o quarto, tá bom? Porque ele pode ser usado como verbo transitivo direto, por exemplo, eu assisti meu amigo, ou seja, eu ajudei meu amigo, e verbo transitivo indireto, ou seja, eu assisto em Olinda, um verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento ele vem com a preposição, tá bom? Vamos aí agora para o sexto. A resposta correta aqui é a letra C. Terceiro, segundo, terceiro e quarto. Bom?
Agora iniciamos a prova de interpretação textual, as questões interpretativas, tá? Agora a gente sai um pouco da gramática e parte para a interpretação de texto. Sexto, leia o trecho abaixo e marque a alternativa que indica a sua intenção comunicativa. Aí temos aí, aqueles que não têm tempo para cuidar do corpo, mais cedo ou mais tarde, terão que encontrar tempo para as doenças. Aí, nesse caso aí, a letra A diz o seguinte: o trecho acima faz referência às pessoas que não se preocupam com o corpo por alegarem falta de tempo para praticar exercícios e que, consequentemente, desenvolverão doenças resultantes da falta de exercício corporal. Letra B. O trecho acima indica que a falta de exercícios regulares pode comprometer a saúde e ocasionar doenças mentais. Letra C. O trecho apela para o cuidado corporal, utilizando como justificativo o aparecimento de doenças com o tempo que podem comprometer a saúde, aparência e disposição. Letra D. O trecho indica que a falta de tempo para exercícios é o maior causador de doenças mentais e físicas. A resposta correta é a letra A. Basicamente, todas estão corretas, pessoal, mas a letra A ela possui todas as respostas completas que foi solicitada na pergunta. Tá? O trecho acima faz referência às pessoas que não se preocupam com o corpo por alegarem falta de tempo para praticar exercício e que, consequentemente, desenvolverão doenças resultantes da falta de exercício corporal. Então, a resposta correta é a letra A, é aquela que apresenta a resposta mais completa. Tá bom? Sétimo. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja assim. O lábaro que ostentas estrelado, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, pátria amada, Brasil. Hino Nacional do Brasil, letra de Joaquim Osório Duque Estrada. E a música foi de Francisco Manuel da Silva. Essa pergunta foi do Enem 2018, hein, pessoal? Ó, o uso da norma padrão no hino nacional do Brasil é justificado por ou pela reverência de um povo a seu país, gênero solene de característica protocolar, escrita de uma frase mais antiga da língua portuguesa, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Aquele que é a justificativa para utilizarmos a linguagem formal, a linguagem da norma padrão no hino nacional. Todas também estão corretas, pessoal. É a reverência de um povo a seu país, né? Utilizar a linguagem padrão do nosso português para cantar o hino, a escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, né? Naquele tempo, só era considerada a norma correta, a padrão, e artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro, né? O hino nacional é um artefato cultural, né? Que é respeitado por todo o povo brasileiro, mas a única aí que apresenta a justificativa correta, assim, podemos dizer assim, que se sobressai é a letra B, porque é um gênero solene, gênero textual solene, de característica protocolar, ou seja, precisamos seguir todo um padrão ao cantarmos o hino. Um desses padrões estabelecidos pela norma portuguesa é que se utilize para qualquer hino nacional a norma padrão do idioma. Então, a resposta correta é a letra B, gênero solene de característica protocolar. Vamos para a última pergunta de interpretação textual. Leia o texto abaixo e indique a alternativa correta. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda do 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás, e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim nesse caso, ela quer saber qual é a estratégia, tá, para garantir o direito o direito humano como alicerce para todo o progresso. Qual é a estratégia que ela utiliza para alcançar esse objetivo? Letra A, inclusão de todos na Agenda 2030? Não, isso aí é um dos objetivos, tá? E não a estratégia. Extinção da intolerância entre os indivíduos? Também não, isso aí é o objetivo, tá? E não a estratégia. Cadê? Opa, perdão, pessoal.
Letra C, discussão desse tema desde a educação básica. Correto, pessoal. A estratégia que ela utiliza é a discussão desse tema desde a educação básica, tá? Ou seja, como é que ela vai alcançar a conquista de direitos para todos os povos, a extinção da intolerância entre os indivíduos e a inclusão de todos na agenda, através da discussão desse tema desde a educação básica, ou seja, desde os primeiros anos, os anos iniciais da escola, o ensino fundamental, o ensino médio, ensino infantil, a discussão desse tema desde o início da educação básica. Essa é a estratégia que a Unesco utiliza para atingir todos esses 3 objetivos aqui, tá bom? Aqui é bem interpretativo, porque ele está perguntando aqui, ó, ele utiliza como estratégia. Alguns de vocês marcaram o objetivo, ele quer saber não o objetivo, ele quer saber a estratégia para alcançar esse objetivo, tá bom? Então, se atentem na estratégia, não no objetivo. O objetivo a gente já sabe, a gente quer saber qual a estratégia para conseguir esse objetivo, tá bom? Vamos agora para os gêneros textuais. Nono, analise a descrição da estrutura textual abaixo e marque a alternativa correspondente. Narrativa, apresentação de informação relevante à sociedade, utiliza a linguagem formal e terceira pessoa de singular. Nesse caso aí temos 3, pessoal, tá? Temos 3: reportagem, notícia e artigo de divulgação científica. As 3 estão corretas. Se você marcou alguma dessas 3 alternativas, você acertou. Só não pode ser a crônica, porque a crônica ela não tem uma prestação de informação relevante à sociedade. E ela não utiliza uma linguagem tão formal, mas uma linguagem coloquial. Tá bom? Então, a reportagem, a notícia ou o artigo de divulgação científica podem ser. 10º e último. É sabido que vários gêneros textuais utilizam a narrativa. Considerando isto, marque a alternativa que indica o gênero textual que não apresenta narrativa. Então, nesse caso aí, a gente quer saber o gênero textual que não apresenta a narrativa como característica. Difícil, hein, pessoal? Considerando que pelo menos aí 60% a 70% dos gêneros textuais eles podem incluir aí a narrativa, a narração, né? Mas, nesse caso aí, tem um gênero aí que não possui a narrativa como característica. E vamos ver, é a crônica? Não, a crônica a gente já sabe que é como se fosse uma história, portanto, tem a narrativa. Artigo de divulgação científica? Também não, pessoal. No artigo de divulgação científica, a gente também tem a narrativa. Tá? Em um artigo de divulgação, ele pode narrar alguma coisa, a história de algum animal, pode falar sobre como ele se reproduz, enfim. Pode contar aí basicamente a história sobre ele. Letra C, redação. E a alternativa correta é redação. Redação é a única que não apresenta uma narrativa como característica peculiar, tá? E a letra D, que é a história sim apresenta uma narrativa. Então, a resposta correta aí do 10º quesito é a letra C, redação. Redação é o único gênero textual que não apresenta a narrativa como característica principal. Tá? Temos aí a crônica, o artigo de divulgação científica e a história. Todos esses 3 apresentam a narrativa como característica, vamos dizer assim, fundamental. Tá bom? Já a redação, não. Pode ser que haja em alguma redação um exemplo de narrativa, claro, tá? Mas não é uma característica obrigatória. Já na história, na crônica, no artigo de divulgação científica, sim, são características obrigatórias. É necessário haver a narrativa em um desses gêneros textuais. Tá bom, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa correção. Se vocês ficaram com alguma dúvida aí, acredito que deu para sanar todas as dúvidas de vocês referente à prova, tá bom? Foi uma prova consideravelmente fácil, utilizamos apenas aqueles conteúdos que nós estudamos em sala, aqueles que participaram das aulas, aqueles que realizaram as atividades, que fizeram as atividades, participaram, prestaram atenção, né, ouviram as orientações, com certeza conseguiram nota boa, porque só teve coisa que a gente viu em sala, inclusive até mesmo algumas questões aqui, elas foram abordadas em sala, tá, pessoal? Só vocês lembrarem aí. Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, estamos à disposição já no Class App. Vamos já ao decorrer dessa semana passar algumas outras orientações para nosso retorno do segundo semestre. Voltando ao nosso conteúdo programático, aquele que nós já estabelecemos no início do ano, vamos dar continuidade ao nosso capítulo, nosso livro, tá bom? E essa semana aí nós vamos passar todas essas orientações para vocês de como será a nossa volta, tá bom? Espero que tenham gostado dessa correção, espero que tenham gostado da prova, que não tenha sido muito difícil, tá? Sei que vocês com certeza conseguirão realizar. Então,
Nos vemos na nossa próxima aula. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês lá no ClassApp para qualquer dúvida ou pergunta, tanto quanto a essa prova, quanto em geral, tá? Alguma dúvida sobre a nossa volta. Tá bom? Então, fico por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Até lá.